Uma obra milionária, máquinas pesadas, asfalto novo, calçadas impecáveis. À primeira vista, tudo parece indicar progresso. Mas e se por trás dessa transformação urbana existir um efeito colateral que quase ninguém está percebendo? Algo que não aparece nas fotos oficiais nem nas manchetes rápidas, mas que impacta diretamente a rotina de milhares de pessoas todos os dias. Em São Sebastião, no Distrito Federal, uma intervenção urbana chamou a atenção pelo valor investido e pela promessa feita. Estacionamentos novos, organizados, planejados para melhorar a mobilidade, aumentar a segurança e acabar com um problema antigo da região. Foram quase R$2 milhões aplicados com um objetivo claro: colocar ordem onde antes havia improviso. Só que, como acontece em muitas grandes obras, a pergunta que fica não é apenas o que foi construído, mas o que mudou de verdade depois disso. Porque nem toda solução urbana resolve apenas um problema. Algumas vezes ela cria outro, mais silencioso, mais complexo e muito mais difícil de perceber à primeira vista. Antes dessas intervenções, a realidade era conhecida por quem vive ali. Carros estacionados de forma irregular, ocupando áreas verdes, calçadas bloqueadas, riscos constantes para pedestres e motoristas. O cenário parecia pedir uma solução urgente, e ela veio. Estacionamentos bem definidos, vagas organizadas, circulação aparentemente mais clara. Para muitos, uma vitória. Comerciantes logo sentiram um impacto positivo. O acesso ficou mais fácil, clientes passaram a parar com mais tranquilidade, o comércio ganhou fôlego. Moradores perceberam ruas mais limpas, espaços mais bem delimitados, uma sensação inicial de ordem e segurança. No papel, tudo funcionou exatamente como planejado. Mas cidades não funcionam apenas no papel, elas funcionam no movimento, no fluxo, no comportamento das pessoas. E é aqui que a história começa a ganhar outra camada. Ao concentrar vagas em pontos específicos, algo mudou de forma quase imperceptível. O que antes era um problema espalhado por várias ruas passou a se concentrar em poucos pontos. O fluxo de veículos começou a se direcionar para as mesmas áreas, nos mesmos horários, todos os dias. Motoristas disputando vagas, entradas e saídas constantes, cruzamentos recebendo mais carros do que foram projetados para suportar. O que parecia organização começou a gerar um novo tipo de pressão, uma pressão contínua sobre a infraestrutura local. Ruas que antes apenas sofriam com carros parados passaram a lidar com um tráfego intenso de veículos circulando lentamente, procurando vaga, manobrando, entrando e saindo dos estacionamentos. Pequenos congestionamentos começaram a se formar, nada gigantesco, nada que parecesse um colapso imediato, mas o suficiente para mudar a dinâmica do bairro. E é exatamente esse tipo de mudança que raramente entra nos relatórios oficiais, porque não se trata de um erro gritante, trata-se de um detalhe de planejamento, de um efeito colateral previsível para quem estuda a mobilidade urbana, mas invisível para quem olha apenas o antes e depois em fotos. Se você está achando essa história interessante até aqui, esse é um bom momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também gosta de entender o que acontece por trás das decisões urbanas. E aproveita para comentar: você já viu algo parecido acontecer no seu bairro? Esse tipo de detalhe muda completamente a forma como a gente enxerga uma obra pública. Voltando à história, o ponto central não é dizer que a obra foi inútil ou mal intencionada. Pelo contrário, a intenção era clara e legítima. O problema está na complexidade das cidades. Resolver estacionamento não é apenas criar vagas, é entender como essas vagas alteram o comportamento de quem dirige. Quando novas áreas de estacionamento surgem, elas não apenas recebem carros, elas atraem carros. Pessoas que antes evitavam a região passam a circular por ali. Motoristas dão mais voltas esperando uma vaga. Aplicativos de navegação começam a indicar esses pontos como opções mais fáceis de parar. O fluxo aumenta, mesmo que o número de vagas seja limitado. Em um bairro onde de 3 a 5 mil pessoas circulam diariamente, pequenas mudanças se multiplicam rápido. Um atraso de 2 minutos em um cruzamento vira um congestionamento de 10. Uma entrada mal posicionada vira ponto de conflito entre carros e pedestres. Uma saída sem visibilidade aumenta o risco de acidentes. E tudo isso acontece sem barulho,
sem protesto, sem placas alertando que algo não saiu exatamente como planejado. Enquanto isso, os dados oficiais continuam positivos: vagas criadas, calçadas recuperadas, estacionamento irregular reduzido. Tudo verdadeiro, mas incompleto. A pergunta que começa a surgir é simples e incômoda: será que o problema foi resolvido ou apenas mudou de lugar? Porque agora, em vez de carros espalhados de forma irregular, existe uma concentração de veículos em pontos estratégicos que não foram pensados para absorver esse volume contínuo de circulação. A engenharia resolveu o problema visível, mas talvez tenha criado um invisível, aquele que só aparece com o tempo, com o uso diário, com a repetição. Moradores começam a ajustar suas rotinas, evitam certos horários, mudam caminhos. Comerciantes percebem picos de movimento seguidos de períodos de bloqueio no trânsito. Pedestres sentem mais dificuldade para atravessarem determinados pontos. Nada disso é suficiente para virar uma crise aberta, mas é suficiente para gerar desgaste diário. E é assim que muitas decisões urbanas falham, não por erro técnico, mas por subestimar o comportamento humano. Cidades são sistemas vivos. Quando você muda uma parte, outra reage. Quando você organiza um espaço, outro se sobrecarrega. E quando o planejamento não considera o efeito dominó, a conta chega em pequenas parcelas, todos os dias para quem vive ali. O caso de São Sebastião não é único. Ele é um retrato de algo maior, de como boas intenções, investimentos altos e soluções visivelmente bonitas podem esconder desafios que aparecem depois que as máquinas vão embora. A grande questão agora não é apontar culpados, mas fazer a pergunta certa: o que pode ser ajustado antes que esse gargalo se torne um problema maior? Mais sinalização, mudança no fluxo viário, revisão dos acessos, planejamento complementar. Porque no fim das contas, obras públicas não terminam quando são inauguradas, elas continuam sendo testadas todos os dias pela vida real. E talvez o maior risco não seja o erro de cálculo inicial, mas a falta de disposição para observar, corrigir e adaptar depois. Fica a reflexão: quando uma obra promete progresso, vale sempre olhar além do concreto novo e das vagas bem pintadas. Às vezes, o verdadeiro impacto está no que não aparece imediatamente. E agora, eu quero saber de você. Você acha que esse tipo de intervenção realmente melhora a vida da população ou apenas reorganiza o problema de outra forma? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem vive em áreas afetadas por grandes obras urbanas e continue acompanhando o canal para mais análises sobre o que acontece por trás das decisões que moldam nossas cidades.